E a prova da Receita eram 3 dias nessa época, né? Era sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde. Eram 3 provas. Fazia a prova. Quem viveu essa experiência com os 2012, mesmo quem viveu, que não foi aprovado e ouviu falar, vai saber do que eu tô falando. A prova de sábado à tarde foi uma prova tão atípica, tão atípica, tão atípica, nunca antes visto na história desse Brasil, que a gente saiu da prova, eu saí da prova assim, eu desci as escadas chorando, porque primeiro que não deu tempo de fazer toda a prova, e era uma prova muito diferente de tudo que a gente já tinha visto, assim, eu ficava pensando, meu Deus, cadê o material que eu estudei? Cadê as coisas que eu estudei daqui, sabe? E aí eu lembro que quando eu abri a prova, eu comecei a fazer, eu comecei a ver que a prova era muito diferente, assim, sabe, é muito estranha, a prova era muito estranha. Uma coisa, por exemplo, muito estranha da prova, ela não perguntava qual era a alternativa correta, ela perguntava qual era a alternativa errada. E a gente tem isso nas provas hoje, Sim. Normal, só que você tem uma ou outra, né, tipo, no meio de, qual é a alternativa correta? Pá, tal. Aí lá no meio tem, qual que é a alternativa errada? Tem uma ali no meio. A prova da Receita, ela foi o contrário, ela era só, além de ter outros modelos de questões, tinha esse modelo que era pedindo a alternativa errada. E os concurseiros vão concordar comigo, é muito mais difícil você responder uma prova assim, porque certificar 4 alternativas é muito difícil. Porque para você falsificar, basta uma vírgula fora do lugar, basta uma coisinha errada, é fácil. Viu um negocinho errado? É essa, que beleza. Verdade, Mas cara. certificar 4 alternativas, além de ser muito mais difícil, muda o tempo que você gasta para fazer a prova. Se analisar 4 é mais difícil. E o seu cérebro não está acostumado com isso, porque você vem sempre, qual a alternativa correta? Qual é a alternativa correta? E não qual a alternativa falsa. Porque a alternativa falsa tem que certificar 4. Aí a prova estava pesadíssima. Jurisprudência do TCU, que não tinha nada a ver com a Receita, um monte de coisa, sabe? Super difícil. Mas eu lembro que chegou um ponto, assim, eu tinha respondido, sei lá, umas 7 questões da prova. E eu vendo aquilo tudo super diferente e tal. Eu olhava assim para aquela prova e eu pensei assim, meu Deus, assim, e agora? Estudei a vida inteira para isso aqui. E desse jeito assim eu não ia conseguir. E aí eu lembro que eu fechei os olhos ali e sabe que você começa a respirar fundo pra voltar a energia, assim, oxigenar o cérebro. E aí eu fiz uma pequena oração ali com Deus, né? E eu sei lá, assim, aquilo ali me deu uma paz, uma coisa, né? E eu falei assim... Tipo assim, é aquela típica expressão assim, já está tudo perdido mesmo. Já tô aqui mesmo. Eu tô aqui agora, tem que fazer o melhor possível. E eu comecei a sorrir, e comecei a fazer aquela prova, assim... E a prova foi saindo pesada, muito difícil, mas foi saindo. Usei a estratégia de fazer metade das questões mais 1 ou 2 questões de cada matéria. Não ia fazendo toda, tipo, toda português. Como que é a estratégia? Fala de novo. Metade das questões mais 2. Ou metade das questões mais 1. Porque a prova da Receita tem o 40% de mínimo por matéria. Então você não podia deixar nenhuma matéria sobrando no final. Foi garantindo a regra do jogo. Eu fui garantindo. Porque se era 40%, eu fazendo metade, eu tava fazendo 50%, correto? Sim, já sobrava. Mais 1 ou 2. Pra poder ter uma margem. sobrinha, caso eu tenha errado a que eu fiz, né? Então, pra ter uma sobrinha ali, eu fui usando essa estratégia. Tipo, metade mais 2, né? De regra, metade mais 2. E aí, porque aí se eu errasse alguma, teria a sobrinha e eu não perderia nos 40%. Que na Receita Federal era assim, 40% em cada matéria, 60% no total das provas. Fazendo assim. Fiz a prova inteira. Toda. Aí isso também é legal, porque se você não vai fazer a prova inteira, pelo menos por enquanto, você escolhe as questões. Então eu escolhi as questões mais fáceis e mais rápidas. Pra garantir. Porque aí você começa a ler o cabeçalho, não sabe? Pula. Sabe? Você não tá confuso? Pula, vai pra próxima. E aí eu fui fazendo isso. Eu fui fazendo só as mais fáceis. A metade mais fácil da prova, mais 2. Foi isso, eu fiz a prova toda. Aí voltei em todas as matérias e fui fazendo o restante das questões. E deixei exatas por último. Porque exatas, na prova da Receita, eram 20 questões de exatas. Eu tinha feito 12, que era metade, mais 2, e tinham ficado 8. Deixei exatas por último. Quando chegou em exatas, deu tempo de fazer? Fiz mais 2 só. 6 eu marquei aleatoriamente. Tipo, sem no chute, no chutômetro. E aí essa estratégia deu certo, porque eu não perdi nos mínimos.
E essa prova da Receita, o pessoal vai lembrar, foi a prova mais difícil da história da É Receita. isso que eu ia falar, o seu foi 2012. 12. É. Não fechou as vagas. Considerado Receita até foi o hoje. que teve 12, depois teve 13. 14, 12, 14. 14 Mas agora. essa de 2012, Sim. todo mundo que vem fala a mesma coisa. Foi É a mais verdade. difícil da história. Foi Os a caras mais falaram difícil. já. É, exatamente. Então, essa foi uma prova que as pessoas perderam nos mínimos. Todo mundo que fez os mínimos passou. Nossa, era Quem fez 60% cravado, tendo feito 40% em cada disciplina, estava a prova aprovado. de sobrevivência pura. E mesmo assim não fechou as vagas. Não, tinham 300 vagas, só preencheu 252. A estratégia, então, foi É, mas primordial. exatamente. Estratégia é primordial. Estratégia de prova é tão importante quanto estudar para a prova. E o emocional Porque- também, e porque o pra emocional. parar, pra pensar nesse Mas momento essa ali... estratégia, eu não cheguei lá e descobri que eu ia fazer assim. Eu fiz simulados antes, Veio né? treinando. Eu já antes. sabia exatamente. A prova, ela já era minha antes de eu chegar lá. Eu falo isso muito para os meus alunos. Você tem que fazer em casa antes. Quando você chegar lá, você é dono da prova, e não a prova que é dona de você. Você tem que ter o controle da sua prova, e não ela de você. Então, ter perdido no tempo, não deu tempo fazer, já era algo até previsto, porque eram 90 questões para 5 horas, sendo que dessas 90, 20 eram de exatas. E qual foi as que não deu tempo de fazer? As de exatas, que gastam mais tempo. Mas se eu tivesse feito as 6 de exatas que eu deixei lá, nem sabia fazer algumas, tá? Mas se eu soubesse e fosse fazer, eu teria perdido 3 de direito em cada uma de exatas que eu ganhasse. Tá fora do jogo. Então, entendeu? Acertou alguma das 6 ou não? Das 6, acertei uma. E das 14 que eu fiz consciente, eu errei uma. Então ficou equilibrado. Bateu Ficou equilibrado. 70% ali. Ficou. Eu fiz 14 de 20 nas exatas, né? Deu E que você certo. precisava dessa sobra porque a prova inteira tem que ser 60%, né? É, a prova Não tem inteira essa tem que ser 60%. Você entendeu? 40 Na- em cada matéria. 40 em É, cada eu precisaria de 8 de exatas, só. Mas, sim. para os 40. Mas para os 60, É. aí eu teria que ter muita sobra em outras, Sobra, é. entendeu? Esse é... Exatamente. É um É um Exatamente. jogo mesmo, É né? o jogo. difícil, É o difícil. jogo. Mas o jogo deu certo, né? E aí eu fui aprovada.